No devocional de hoje nós vamos falar sobre os seguintes assuntos: dependência de Deus, zelo dos pais aos filhos, vida sentimental e perseverança. Seja bem-vindo ao devocional 2024 que estamos realizando nesse ano. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, então acompanhe, eles estão aqui nesta rede social para que você esteja por dentro deste conteúdo que é muito especial para você e vai beneficiar a sua saúde mental, espiritual e emocional. Quando nós vemos, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 24, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24, o capítulo 25 e o capítulo 26. Esses 3 capítulos. E quando Sara, ela faleceu, o que me chama a atenção é a atitude de Abraão em não ficar na mão de ninguém. Não ficar com nenhuma conta, nenhuma dívida com alguém. Como aconteceu lá na ocasião com os reis de Sodoma e Gomorra. Lembra? Você que está acompanhando a meditação deve ter observado que ele levantou a mão para o céu e disse: não tomarei nada daquilo que não me pertence. E o mesmo aconteceu aqui. Acompanhe no versículo, capítulo 23, no versículo 1 ao versículo 20, mais precisamente lá no versículo 10, a palavra de Deus mostra que Abraão, ele se encontrou com Efron, o Eteu, e ali ele negociou a caverna onde Sara seria enterrada, e depois ele e os seus descendentes também. Ele não aceitou de graça aquele lugar. Essa é uma atitude de toda pessoa cristã. Ela não fica na mão de ninguém. Aquilo que é justo, ela paga, aquilo que é devido, que ela deve colocar em prática, ela coloca em prática, ela não faz nada por debaixo dos panos, ela não se apropria do que é dos outros. Essa é uma atitude cristã daqueles que são de Deus. No versículo 2 ao versículo 7 do capítulo 24, nós vemos o cuidado de Abraão com respeito ao futuro do seu filho. Naquela época, era costume que os pais, eles decidiam pelo relacionamento dos seus filhos, para que eles não entrassem em uma furada. E principalmente por uma determinação de Deus, não se relacionar com estrangeiros. A palavra estrangeiro vem da palavra estranho. E todo estrangeiro tinha as suas culturas, tinham os seus deuses, e uma das razões de não haver esse julgo desigual era para que não houvesse a contaminação da fé, a contaminação espiritual. Então, Abraão diz para aquele que era o seu servo mais confiável que ele deveria buscar uma mulher para Isaac. O cuidado de um pai pelo futuro de seu filho. Essa é uma atitude que você sempre deve ter com respeito aos seus filhos. Não entreter o seu filho com aquilo que preenche o tempo dele e que muitas vezes quem está educando o seu filho são os games, as redes sociais, são terceiros, em vez de você estar cuidando e zelando pelo futuro dele, observando quem são as suas amizades, em quais redes sociais, sites ele está entrando. Abraão teve esse cuidado com respeito ao seu filho. E a palavra de Deus mostra no capítulo 24, ainda no versículo 12 ao 14, algo muito interessante. Quando o servo de Abraão, ele se encontra com Rebeca. 3 características foram encontradas naquela mulher. Você que é solteiro, solteira, observe com muita atenção isso. Ela era amável, ela era hospitaleira e ela era bondosa.
Isso tudo estava diante de Deus. Quando ela pegou e com prazer e disposição ela serviu, dando aos homens a água que eles precisavam beber, aos camelos que bebiam litros e litros e mais litros, e ela fez isso com muita disposição. Com hospitalidade, aceitou que eles fossem à sua casa, e aquela atitude bondosa mostrou que aquela mulher era a pessoa de Deus para a vida de Isaac. São características que você deve buscar em Deus ter e a pessoa para a sua vida também. No versículo 30 do capítulo 24, algo me chamou a atenção muito interessante. Quando diz que Labão, ele olhou para aquilo que Rebeca havia recebido de presente. Diz assim, olha: pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. Labão valorizava o que as pessoas tinham e não quem elas eram. Hoje em dia é muito comum encontrarmos pessoas assim. E você deve ter muito cuidado para que essas pessoas, você não construa relacionamento com elas. E cada um de nós devemos, com respeito às pessoas que estão ao nosso redor, devemos valorizar quem elas são, porque elas são pessoas, gente como a gente, e não pelo que elas possuem, não pelo que elas têm. Mais para frente você vai acompanhar que Labão, ele era tão obcecado pelo que as pessoas tinham, que o comportamento dele com Jacó expressou isso também. Mais adiante nós vamos meditar sobre isso. No versículo 58, algo me chamou a atenção, que diz assim, preste atenção: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Hoje em dia nós vivemos uma época em que as pessoas elas querem ter uma vida usufruindo de relacionamentos, mas vivendo uma vida de solteiro. Não querem compromisso. Vida de casado, relacionamento conjugal, requer que você sacrifique a vida de solteiro. Não tem como você viver as duas vidas ao mesmo tempo. Essa é uma das razões de hoje em dia, o número de divórcios, ele está assustadoramente crescente e o número de relacionamentos conjugais, de casamentos, está diminuindo. Porque as pessoas não querem renunciar. O relacionamento requer renúncia. No versículo 63, a palavra de Deus diz assim, olha só que interessante: saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Isaque tinha tempo para Deus. Você tem feito tempo para Deus? Tempo para ouvir a sua voz, tempo de buscá-lo, tempo de meditar na palavra, tempo de parar aqui e acompanhar este vídeo? Ou você vai passando o vídeo para você poder acompanhar mais lá para frente no final? Mas para aquilo que você quer, que lhe satisfaz, você tem deixado em segundo plano. Não faça isso. Aliás, em primeiro plano. Priorizando, muitas vezes, aquilo que é fútil. Isaque tinha tempo para Deus. Ele meditava, pensava nas coisas de Deus. A palavra de Deus mostra, no capítulo 25, que Jacó, o nome Jacó, você pode encontrar isso no versículo 26, quando foi dado o nome, filho de Isaque, Esaú e Jacó. O nome Jacó significa engana, aquele que engana. Depois você vai entender mais para frente porque que a primeira coisa que mudou na vida dele foi o seu nome, a sua identidade, de Jacó para Israel. Nós vamos falar mais sobre isso, porque é a primeira coisa que acontece quando uma pessoa verdadeiramente se volta para Deus. Sua identidade, ela muda.
No versículo 29 ao versículo 34, nós observamos Esaú escolhendo os prazeres imediatos, desprezando os prazeres duradouros. Ele desprezou a bênção da primogenitura, que era a sua herança, por causa de um alimento. Muitas pessoas hoje em dia têm feito exatamente isso. Elas têm desprezado o eterno pelo temporário. Aquilo que é do céu pelas coisas aqui da terra. E no capítulo 26, para terminar, do versículo 1 ao 7, nós vemos algo muito interessante. Quando Isaac, ele ouve de Deus, fica nessa terra, não desça para o Egito, ele obedeceu. Sabe por quê? Porque a bênção confiança e obediência. Existem momentos que podemos até expressar fraquezas, mas a obediência tem que ser plena. No versículo 12, mostra o progresso de Isaac, que começou a despertar inveja. E isso acontece de forma muito constante e comum. Quando você progride, a inveja é despertada. Mas quando você tem uma aliança com Deus, a inveja não lhe toca. Do versículo 18 ao versículo 25, mostra Isaac cavando poços. Cada poço que ele cavava, vinham e enterravam os seus poços. Mas quando você tem foco, você não desiste. Você tem perseverança. Ele não desistiu nunca, porque ele tinha a marca da bênção em sua vida. E por fim, no versículo 34, nós vemos Esaú escolhendo uma mulher só para trazer amargura aos seus pais. Escolhas dos filhos que produzem amargura aos seus respectivos pais. Isso tem sido muito constante hoje em dia. A rebeldia que muitos filhos têm só para ferir os seus pais. Você que é filho, você que é filha, observe como tem sido o seu comportamento com os seus respectivos pais. Porque Deus, Ele leva muito isso em conta. Pense nisso. Se esse vídeo beneficiou você, então envie para o maior número de pessoas que você conhece e não esqueça de entrar no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial. Lá você encontra toda semana 3 vídeos que vão beneficiar e impactar a sua vida positivamente. Não esqueça de você se inscrever e ativar o sininho para receber os nossos conteúdos. Amanhã estaremos continuando aqui o Devocional 2024. Você é especial para Deus.